Pode começar. Então, dando continuidade aqui ao livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, Chico Xavier, o capítulo 35, Culto Doméstico. Vou começar aqui a leitura. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. O repórter gravara a cena com características muito fortes. Peraí, desculpa, passei 2. Você passou 2, né? Tá. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. Aqui eu queria dar só uma paradinha na leitura, para comentar, né, que essas luzes ambientes não são as luzes físicas, né? São as luzes dos espíritos mais iluminados, que trazem essa iluminescência, né, no próprio espírito. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pode falar, Renata. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa aqui, que esse capítulo, né, que fala do culto doméstico, e nós temos uma trabalhadora aqui, que é a Conceição, que ela é responsável pela implantação do culto no lar, né, nas casas das famílias que solicitam essa ajuda, né, para começar. As pessoas acham que é tão difícil, né, fazer o culto no lar, convidar Jesus para sentar ao lado da gente e fazer uma leitura e fazer uma prece, e para muitos é difícil mesmo, né, por desconhecimento, por medo, uma série de fatores. E a Conceição, ela desenvolve esse trabalho com as famílias, né, é um trabalho excepcional. E, Sal, fala um pouquinho, assim, qual que é a sua percepção quando você vai num lar realizar esse trabalho, né? Que é implantar isso aqui que está acontecendo, né? Que está acontecendo nessa família aqui. Ensinar para o grupo como que realiza isso, quais são os sentimentos, as emoções que estão envolvidas ali naquele momento, né? Para a gente poder entender, se bem que o livro é muito claro, mas para a gente poder entender sobre uma outra ótica a dimensão disso. Fala para a gente um pouquinho. Apesar de ser uma prática muito simples, né? Abrir uma leitura, fazer um comentário, encerrar com uma oração, né? Com os passos que a gente já sabe, já tem conhecimento.
Mas eu penso assim, para dar início, as famílias ficam inseguras de, de achar que tem alguma coisa de diferente. Eu acho mais uma insegurança mesmo, né? De colocar em prática, de estar ali. Às vezes, muitas vezes, a pessoa acha que tem que ter um ritual, tem que ter. Como que faz? Como se fosse uma coisa assim, que tem que ter um conhecimento para isso. E, na verdade, é uma coisa muito simples, né? Tanto é que nesse capítulo a gente vê a forma tão natural que eles expõem um assunto que eles trazem à mesa aí, que vai vir ainda a situação aí, né? Mas é uma coisa super simples, mas que eu gosto muito de participar disso, porque, para mim, quando foi comigo a primeira vez que eu tive acesso à doutrina espírita e a essa prática do culto no lar, eu também recebi a visita de espíritas na minha casa que nos orientaram, que acompanharam o processo da implantação com a gente. Para mim, isso foi muito importante para minha família. Então, hoje eu faço essa tarefa da mesma forma. Eu acho que a gente passa aquilo que foi bom para a gente passa para o outro, com, com prazer de saber que luz que você está levando para aquele ambiente, né? Quanta luz que está à disposição de todo mundo e as pessoas não têm esse conhecimento. Então, é isso. E pode ser feito assim, uma vez por semana? Como que é, Conceição? Uma vez por semana. Com hora marcada? Geralmente Normalmente é uma pode. vez, né? Como a Renata falou semana passada, o culto, nós espíritas fazemos uma vez por semana. Mas a Renata até fez esse, entre aspas, aí. Você pode fazer o culto todos os dias, se quiser, né? Recomenda-se executar essa tarefa uma vez por semana. Com hora marcada, né? Fica Sim. sempre no mesmo horário, né? Uhum. Ah, sim. E eu acho assim, né, que o objetivo principal desse hábito tão poderoso, né, é a proteção da casa, né, facilitar a comunicação com espíritos mais elevados, que normalmente trazem intuição. E no caso aqui, que a gente tem criança, né, principalmente nesse caso que a gente traz, que eles colocam as crianças para participar, fazer aquele elo familiar, né, já trazer as crianças para uma educação espiritual, né, trazer o conhecimento da vida, dos princípios de moral, que é isso que o Evangelho vai trazer, uma leitura, uma prece, né? Colocar já as crianças desde cedo no caminho do bem, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Pode falar. E lembrando, dentro disso que você está falando, que o menino, ele não faz parte daquele grupo espiritual, daquela família, né? Todos Sim, nós somos evangelizadores na vida, no dia a dia, né? E aqui mais à frente a gente vai ver a importância da palavra, como nós já fomos esclarecidos por André Luiz mais para trás, sobretudo sobre falar sobre situações muito fortes, né? Impregnar a mente das pessoas com imagens desnecessárias. E sim, aqui esse rapazinho, esse menino, ele não faz parte daquele grupo espiritual. As meninas fazem, né? As meninas são remanescentes de nosso lar. Ele não é, ele é um espírito que está mais para trás ainda. E por que que é colocado naquela família, né? Naquela família, por quê? Porque os pais são sinaleiros de luz, né? As irmãs são assim amplamente abertas, favoráveis ao plano espiritual, ao plano da vida maior, aos ensinamentos morais do Cristo. Gente, a espiritualidade não faz nada na vida da gente, nada aqui no planeta Terra que não seja para não nos ajudar, que não seja para não nos ajudar, né? sim, Então, por que que ele reencarnou naquela família que os quatro, o pai, né, que agora é desencarnado, mas
a mãe, as irmãs destoam dele nessa abertura espiritual, porque ele é necessitado, né? E a mãe, como essa evangelizadora, essa colaboradora, essa mulher que realiza o culto no lar. Olha quem ela convida para a casa dela. Ela não convida qualquer pessoa para a casa dela, tanto que a casa dela é um posto de nosso lar. Isso não foi dado a ela sem mérito, não. Ela e o marido construíram isso, né? E os espíritos que estão necessitados, como eles receberam como filho, um espírito que ainda não faz parte do elan espiritual deles, está ali aprendendo, sendo quebrantado, né? Tendo o coração amaciado, sendo direcionado. Então, não é pouca coisa, né? A responsabilidade familiar é algo muito grande, e como família, apresentar Jesus, apresentar o Criador para a família, para os filhos. As pessoas imaginam que evangelizar crianças é só levá-las à casa religiosa. Não, é todos os dias, é o que você fala, é o que você oferece, né? A gente não pode achar que nós somos responsáveis só por oferecer moradia, arroz e feijão. Não é esse o propósito do Cristo, né? Então, é um trabalho luminoso. E aí tem outro lado, né? Que quando a gente pensa assim numa família, na família comum da nossa vida, né, do dia a dia, a gente às vezes tem um espírito que destoa dos demais, e ele vai engrandecer com o exemplo que a gente dá, com a palavra, com a educação. E por outro lado, quem tem um pouco mais de conhecimento vai conseguir também provocar algumas virtudes, né? Você vai ter que ter paciência com aquela criança, com aquele familiar, você vai ter que ter benevolência. Acho que paciência acima de tudo, né? Porque se é uma pessoa que destoa, você vai ter que ter muita caridade ali, muito jeito para lidar com tudo, né? Então, ambos os lados se beneficiam. Tanto quem vai adquirir o conhecimento, como quem vai ter que ter muita virtude para lidar com a situação. Então, numa família em geral, isso é muito benéfico. Por mais que a gente ache que não, né? Que seja difícil esses desafios, mas que no dia a dia sempre tem um porquê. Alguém quer mais falar alguma coisa? Posso continuar aqui a leitura? Então, a pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água viva, a água da vida eterna. Sede em nossos corações agora e sempre. Assim seja. Pensa uma criança fazendo uma oração dessa, né? De Jesus, né? Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora, e em seguida algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com características muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano,
intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Aí, normalmente, né, quando nós estamos, assim, mais tristes, precisando de uma mensagem, de um consolo, a gente pega aquele livro que a gente mais tem afinidade, normalmente de reflexões, a própria Bíblia, o Evangelho no Lar, e a gente abre e pensa que é por acaso, né? A gente faz aquela oração e abre na mensagem exata, que cai ali para a gente como um bálsamo. Então, é muito importante a gente sempre ir para o recurso da oração, que sempre vai beneficiar. Renata, você está com a mãozinha, você quer falar? Não? Então tá bom. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no campo. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Esse versículo de São Mateus é o que fala do grão de mostarda. Depois, no finalzinho, eu deixei lá para a gente poder ler. O repórter... Ô, Kátia, Oi, pode falar. só um instante aqui, que eu gostaria de chamar a atenção para essa... Você falou, né, sobre quando a gente abre uma página, uma leitura de algo assim que alimenta a gente, né? Você fala assim, nossa, foi ao acaso. A gente precisa parar com esse negócio de colocar o acaso na vida da gente. Não existe acaso, nós somos assistidos, né? Nós somos assistidos, claro que de acordo com o que a gente busca, a quem a gente busca, a gente sempre recebe uma assistência mais direta, né? Se eu abro um espaço no meu coração para comungar com ideias inferiores, sentimentos inferiores, eu estou elegendo esse tipo de consolo, de conforto para mim. Só que nós, ainda assim, gente, o plano espiritual é uma coisa fantástica, né? Nós temos o nosso anjo guardião, nós temos um espírito que é responsável por nós, por nos facilitar, facultar orientação. Então, às vezes, você abre uma página, você acha que é o acaso, não é nada ao acaso. Isso você explicou para a gente. E é bom a gente lembrar que isso não é fruto do acaso. E a outra coisa que ela vai ler, né, que ela vai ler a notícia do jornal que vai falar sobre o suicídio da moça. Lembrando que nessa época essas notas, né, isso era noticiado. Hoje em dia não é mais. Mas e ela fica impressionada, né, com o relato, porque aqui fala, né, que tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso, e o repórter que fez a matéria gravou a cena com características muito fortes, quer dizer, ele deu detalhes, né? Ele deu detalhes. E isso é impressionante. Ela é uma menina mais sensível, né? Um espírito mais sensível para as dores, para as situações humanas, para os devaneios. Ela em si, mesmo novinha, já é um espírito sensível a tudo isso. E o fato dela ser um espírito encarnado com pouca idade a torna ainda mais sensível, né? É uma criança ainda. E aí a gente vai lembrar que o André Luiz, lá no capítulo 33, quando eles estão vindo para a crosta, ele fala, né, ele relata que eles passam por um ambiente no umbral, e aí ele fala assim que, a conselho de Aniceto, ele não registraria as imagens
para não causar impressões e distúrbios desnecessários nas mentes humanas. Então, assim, lá ele já dá esse alerta, né? Porque o que essas cenas muito impactantes causam em nós, né? Em nós, qualquer um de nós. Se é uma pessoa mais sensível, ela vai ficar muito mais sensibilizada, mais pesarosa. E se é um espírito mais trabalhado, né, no equilíbrio, ele vai conseguir, mesmo que na hora ele não consiga como ela, mas tem a mãe, né? Tem bons espíritos para orientá-la, para ajudá-la. Mas se for uma pessoa que tem a mente mais voada, ela pode ficar muito tempo, né, envolvida naqueles sentimentos, naquelas emoções. A gente tem que lembrar que pensamentos e palavras, né, são matéria. Então, aquilo ali reverbera com muita força. Então, o que está falando aqui conosco? Que o André Luiz já falou lá atrás e volta a repetir aqui. A gente tem que ter cuidado com o que a gente oferece através da fala, através da escrita, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente vai passar, hoje em dia, com o advento do WhatsApp, a gente vai passar uma mensagem para alguém. Se você estiver com raiva, não passe áudio. É um conselho que eu dou. Escreva. Porque à medida que você vai escrevendo, às vezes você pode até escrever os seus desabafos, regado de desaforos, mas a hora que você terminar, que você lê, você vai falar, não posso enviar isso. Você apaga e escreve uma outra coisa, mais afável, né? Escolha as palavras, porque as palavras causam um impacto muito grande. Se elas são palavras positivas, enaltecedoras, elas têm um impacto igual, positivo e enaltecedor. Se são palavras grosseiras, ríspidas, se é um sentimento mais ácido, as palavras que você vai usar para traduzir aquilo são as mesmas. Então, escreva, depois você apaga, depois você escreve algo que depois a sua consciência não vai te cobrar reajuste. Entendeu? Não cobra reajuste. Então, a gente está aprendendo aqui, aprendendo. André Luiz falou lá atrás que ele não poderia fazer. Aqui, esse jornalista fez, né? Porque na época era permitido. Mas só que isso não está restrito ao jornalista à época dele, está restrito a nós todos, está amplamente divulgado para nós todos, no meio que a gente vive. Né? Às vezes a gente gosta de entregar uma notícia, né? Uma notícia que não é boa, a gente gosta de ser repórter, gosta de ser esse pombo-correio. A gente está ganhando nada, nada, né? Então, era só esse detalhe aqui que eu achei muito importante a gente reparar, que é uma aula para nós, né? Não só de boa educação, mas de misericórdia. Porque o espírito que está sendo mencionado aqui, ou em qualquer nota de rodapé, de jornal que eu vá ler, a emoção, a sensação, as sensações que eu tenho na hora que eu estou me referindo àquela pessoa, o que aconteceu com ela, eu me conecto a ela de alguma forma, aquela dor, aquele sofrimento, né? O espírito já está em sofrimento, você vai fazer ele reviver aquele sofrimento, né? Multiplicado pelos seus, qual a necessidade? Então, isso aqui é um alerta para a gente, né? Para a gente aprender a educar o nosso ansejo de ser repórter, de qualquer coisa. E cada um sabe seu limite, né? Eu sei que o meu é muito, muito raso. Eu não posso ficar escutando notícia ruim. Eu sei que minha vibração é baixa, porque eu não sou preparada, ainda fortalecida o suficiente, e eu acho que a maioria dos encarnados são assim, né? Para escutar tanto bombardeio de notícia, informação, e não sentir medo. E o meu medo é uma vibração negativa. Eu preciso estar com uma vibração
mais elevada, principalmente para um estudo, para um trabalho, para uma reunião, para uma palestra, qualquer que seja. Então, eu me policio muito nesse sentido, porque eu sei o meu limite, né? Agora, ontem, no curso que nós estávamos, né, o palestrante, ele falou que quando o Chico estava fazendo os trabalhos mediúnicos, no lugar tinha um jornal, e esse jornal estava com notícias ruins. E aí a moça que estava limpando, organizando, ela falou, nossa, preciso tirar esse jornal daqui, porque essas notícias vão atrapalhar o ambiente espiritual aqui. Passou o tempo assim, quando o Chico estava chegando, ele falou para a moça, ela nem falou nada, ele leu os pensamentos lá dela e falou o seguinte, que ele olhava aquelas notícias ruins, porque ele fazia oração para o algoz, não só para a vítima. Porque normalmente nem a própria mãe do algoz faz oração por eles. Então, assim, é um estágio evolutivo que um dia a gente chega lá, né? Pensar em rezar para o algoz, sem julgamento, né? E no caso aqui da nossa história, os mentores também trazem a notícia, só que o repórter, ele extrapola no jeito que ele dramatiza. Normalmente é feito isso, né, para chamar atenção. E por que ele traz esse material, né? No caso aqui do nosso texto, do nosso capítulo, é para as crianças poderem trazer a vida real do Evangelho, para elas desenvolverem empatia, entender o sofrimento humano, sair da superficialidade, né? Então, com menos, né? No caso aqui, o repórter, ele exagerou. Mas existe um motivo para esse jornal estar ali, né? Mas eu, assim, penso que a gente no dia a dia tem que evitar propagar, evitar a notícia ruim, a maledicência, tudo que chega e que vai derrubar nossa energia e nossa vibração. Né? Dando continuidade aqui, penso que eu parei. Acho que aqui, né? Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecer a minha súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Aqui ele comenta, né, que se fosse amor mesmo que ela sentisse, ela não chegaria ao suicídio. Porque o amor é um sentimento nobre que eleva. A paixão não, né? Ela chegou ao suicídio pela paixão. Altera, por favor. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal, que Jesus a proteja nos novos caminhos. Aqui só um parêntese, né? Ele pede para pensar na moça, a força do pensamento, né? Ele pede para pensar com simpatia fraternal, não ficar com aquele pensamento que o jornal expôs. Ao contrário, pensar nela bem. Isso mostra a força da palavra, do pensamento, junto com a emoção, né?
Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas ao fato, de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Pode falar, Renata. E eu achei interessante de nós comentarmos, porque muitos confundem, né, o amor e a paixão, ainda existe isso, né? Sim. Ainda tem essa dualidade, essa empregar uma palavra em um sentimento. Às vezes você conhece uma pessoa, você fala assim, estou amando. Tem gente que já pula, né? Não está nem apaixonada, já está amando. Mas tudo bem, vai que tá, vai que é um encontro de almas, não estou fazendo um julgamento. Só que confunde as coisas, né? O amor é algo sublime, né? É um sentimento, como você disse, nobre. Ele caminha com pessoas que estão em busca de oferecer algo muito diferente na vida, de oferecer, porque o amor não espera, né? O amor não espera a troca. Ah, eu vou te amar se você me amar. Não. Isso aí é o jogo da paixão. E aí a gente vai lendo, eu estava lendo aqui, fui pesquisar, né, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Muitos Chamados, Poucos Escolhidos, tem o item da porta estreita, né? E tem o comentário dos espíritos que é maravilhoso, gente, que eles falam assim, larga é a porta da perfeição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E depois eles continuam a falar sobre isso. Mas para a gente poder entender que nós, né, a humanidade aqui na Terra ainda está muito envolta com os sentimentos da paixão. Porque a paixão, ela é fogo que arde, né? Então ela não é capaz de renunciar, ela não é capaz de fazer movimentos que o amor é capaz de fazer. E aí eu separei aqui também, no livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala sobre as paixões, né? Então, lá no item 907, Kardec pergunta assim, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Aí os espíritos respondem, não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Então, é uma vontade muito grande. É uma vontade em demasia que não considera os obstáculos, não considera os locais que não pode transpor, né? A paixão é um dique que arrebenta, ela não respeita limites. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, né? É um impulso, é algo assim que te projeta para frente, né? O abuso que dela se faz é que causa um mal. Então, eu acho muito interessante, porque mais abaixo ele vai fazer uma comparação da paixão com um cavalo selvagem sem rédea. Sai desembestado, né? Sai desembestado. Ele é selvagem, já falou isso, porque o cavalo adestrado, quem vai montar vai pôr os estribos, né? Vai pôr o reio, o cavalo vai responder. Então, está sob o controle, é algo educado. Então, pode oferecer um outro caminho para quem está com ele.
O selvagem, não. O selvagem corre para onde quer, coiceia a hora que quer, não aceita, calma, isso não é para o selvagem. Então, existe um lado positivo na paixão? Existe. Mas por que a paixão vira vilã? Porque a gente não usa o freio da paixão. É fogo que arde sem se ver, então vamos botar fogo em tudo. Como se a gente ainda estivesse naquela fase, naquela condição animalizada ainda, que a gente estivesse ainda nos primórdios da existência, que a gente não tivesse freio mental. Então, quando a gente se deixa levar pelas paixões, eu recomendo, tá, a leitura desse capítulo Paixões do livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, porque, gente, é tanta informação que a gente se... E não são informações assim que foram produzidas a toque de caixa. Jesus falava sobre isso. Os Espíritos vêm trazer luz para nós sobre o que o nosso mestre já estava falando para a gente. E sobre o que outros Espíritos, avatares do Cristo, vieram falar para a gente e a gente só ignora. Então, quando você fala assim, a gente não tem ainda estrutura para ver um noticiário na TV e orar pelo algoz. Não. Se a gente vê alguém praticando um crime hediondo, a gente fácil associa a nossa mente àquele grupo que quer linchar. A gente se deixa levar pela paixão, né? Algo que não tem freio. Obrigada, Cátia. Pensar que aqui está falando sobre a irreflexão, que a moça chega ao suicídio por uma irreflexão. É o agir sem pensar nas consequências, né? Então, ela vai naquele impulso da paixão, e às vezes levada por ciúme, por N motivos, e comete esse extremo de chegar ao suicídio. Mas pensar que ela, a partir do momento que ela não refletiu, da irreflexão dela, e normalmente, né, está mais ligado àquela faixa etária de adolescentes que praticam esses atos, né, por paixão. Mas são... Kátia, um detalhe que a gente tem que se atentar também, né? A paixão, como um cavalo selvagem, como os espíritos descrevem, é também a descrição de um espírito orgulhoso e caprichoso, né? O espírito não pode ser contrariado. Por que, Kátia, que você é minha amiga, você tem que amar mais a Denise do que a mim? E aí eu vou lá e furo o pneu do carro da Denise, porque... né? Então, assim, é um capricho, é algo do temperamento, da têmpera, né? A paixão desenfreada, ela mostra uma têmpera desequilibrada, orgulhosa, vaidosa, rebelde, né? Por que eu não posso ter aquilo que me faria tão bem? Igual tem uma música do Djavan, que eu gostava muito, né? Djavan é antigo, né, gente? É mais antiga, a gente gosta muito. Tem uma música dele, acho que é Oceano, que chama a música, que tem um trecho, eu adorava. Um dia eu prestei atenção na letra, tem um trecho que fala assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Eu falei, ora bolas, como assim? Vem me fazer feliz porque eu te amo. Que obrigação que o outro tem de te fazer feliz porque você o ama. Isso está no descompasso do apaixonado, né? Do orgulhoso, do rebelde. Aqui assim, né? Aqui na continuidade do texto, ele vai falar muito sobre o grão de mostarda com a árvore frondosa que ela se transforma, né? E que o grão de mostarda são todos os momentos de gestos, pensamentos, emoções
que a gente cultiva dia a dia, porque a gente só consegue sair de paixão, de loucuras, primeiro com autoconhecimento, e depois com o que a gente planta nos pequenos gestos, diariamente. Isso que ele vai trazer na continuação do texto. Porque como que a gente vai conseguir lidar com isso, né? Com a observação dos pequenos gestos, porque vai ser nos pequenos gestos que a gente vai sair dessa imaturidade. Alcançar essa sublimidade do amor sem ter que passar pela paixão arrasadora, avassaladora. Tem tantas coisas que a gente precisa ainda trabalhar dentro de cada um, né? Mas para a gente não menosprezar o pequeno, o grão de mostarda, para a gente não menosprezar tudo o que pode levar ao nosso crescimento e nossa evolução, porque é no pequeno que a gente vai conseguir, não vai ser no grande. E continuando aqui, a mensagem evangélica desta noite asseverava, pela palavra de nosso divino mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos nossos de agora, aos nossos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota. Mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Aí a gente faz uma reflexão, né? Que ele aqui chama de gotas, são os pequenos atos do nosso cotidiano que não devem ser menosprezados. Quando a gente consegue manter um pensamento na paz, sair de um julgamento, de uma crítica, são gotas que a gente vai somando para chegar nesse oceano todo, né? Recordemos que no campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. É aqui, né, que a gente pensa, né, nós estamos fazendo esse estudo, mas que a gente possa levar o estudo para a nossa vida, né? O estudo que a gente interioriza aqui para o nosso cotidiano. Alguma coisa pequenina há de ser feita, antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos, que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas.
tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoantes a palavra divina, semeando-nos no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Aqui ele nos fala, né, que nenhum gesto de luz passa despercebido. Concedei-nos a chuva de bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e, em breve tempo, atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como que quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande emoção na Assembleia Invisível às crianças, que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Nessa leitura toda, né? Deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Que gestos simples podem mudar os nossos destinos. Pequenas atitudes de fé podem gerar grandes transformações. Aqui a gente fala sobre ele colocar a mão na fronte para transmitir as ideias, né? E aí a gente percebe que os espíritos que têm a mesma frequência vibratória dele não precisa das palavras de Isadora. Eles captam mentalmente a mensagem, mas ela precisa falar através do pensamento que ela capta para que as pessoas consigam absorver o ensinamento. Porque espíritos mais elevados não precisam da palavra. Só pelo pensamento, eles pegam a mensagem com maior clareza. Aqui eu trouxe o capítulo 13, né, do Evangelho de São Mateus. Aí eu vou ler rapidinho, que acho que dá tempo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Eu achei tão bonito, eu achei lindo demais, porque se você pensar que não sei se vocês conhecem grão de mostarda, ele é muito pequenininho, ele parece um grãozinho de areia. Nem parece uma semente, ele é muito pequeno. E ele vira uma árvore frondosa. E nesse texto fala que tem que plantar, e ele usa um termo, trabalhar, né? Resumindo, trabalhar a terra. Para que a semente germine. Ela vai sofrer todos os impactos, as intemperâncias lá da natureza, e ela vai germinar, vai ficar uma árvore frondosa. E aí, ele observa que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Como quem diz, fica tão grandioso uma virtude cultivada, que vira essa árvore frondosa, que vai dar abrigo às aves e às outras criaturas. Então, eu acho que essa mensagem é muito grandiosa, que vale muito a pena a gente, mesmo que seja pequenos gestos no nosso dia, cultivar e perceber, né? Perceber, porque hoje mesmo eu estava percebendo, assim, algumas atitudes minhas, e a gente tem que vigiar mesmo, quando a gente nem percebe a maldade, e que é maldade. Quando você está, assim,
criticando a crítica do outro, julgando o julgamento do outro. Sabe? Você entra em algumas negatividades que elas são mais imperceptíveis, sabe? E tem que vigiar mesmo, para a gente fazer dessa semente de mostarda virar essa árvore, para a gente ser capaz de abrigar esses pássaros que vão precisar dos nossos galhos, né? E fica aqui a nossa reflexão. Vai falar, Renata, Denísia, Elaine? A palavra está com as meninas, né? Elaine, Denísia, por favor, gente. Conceição, Maria. Deixa eu só compartilhar uma experiência em cima disso que a Kátia comentou, né, da autovigilância. Uma vez eu li uma prática, eu estava num grupo de meditação de 21 dias, e cada dia tinha um exercício para a gente fazer. E um dia era o seguinte: você colocar a pulseira no braço esquerdo, uma pulseira qualquer. E cada vez que você se percebesse criticando, julgando, falando do outro, você trocasse a pulseira do braço. Gente, vocês não têm noção. Dá alerta de tanto ficar trocando a pulseira de braço. Então, assim, sem querer, às vezes, sabe, está tão na gente, essa prática da crítica, do julgamento, né? Está tão incutido dentro da gente. E teve uma outra experiência, não sei se eu já comentei aqui, que quando eu era católica eu guardava a quaresma, né? Então não comia carne, não comia doce, não tomava refrigerante. E aí um dia eu fui almoçar com os colegas de trabalho e chegamos no restaurante, falei, não, vou pedir um prato que não tenha carne, porque eu não estou comendo carne. Ah, por quê? Pode dar quaresma. Aí o meu colega virou para mim e falou assim, por que ao invés de abrir mão da carne, do doce, você não faz o regime da língua? Falei, como que é isso? Ficar os 40 dias sem falar mal de ninguém. Eu falei, é muito difícil. Prefiro ficar sem tomar carne. Foi isso. A gente acaba não percebendo, né? Se você não está vigilante em pensamento, acho que a palavra é até mais fácil de segurar. Você tem mais, eu acredito, mais fácil você não falar. Mas e pensar? Nossa, é muito difícil. Aí você se controlar seu pensamento, é complicado. Isso, se você perceber, que nem sempre a gente percebe, por causa do automatismo, essas partes negativas que cada um carrega, né? Então, se você falar, vou ficar atenta hoje, porque hoje eu quero uma melhora, fazer igual Santo Agostinho, né? Que observava no final do dia as atitudes dele, você começa a perceber o quanto você ainda tem muito que trabalhar. Nossa, é muita coisa. São coisas que a gente não percebe, que a gente tem. E segurar um pensamento é complicado. Você pode negar, né? Quando ele vier, você falar, não quero mais você aqui. Eu quero passar dessa fase. E assim a gente vai se elevando, fazendo as nossas mostardas virar árvore, né? Nossos grãozinhos. É importante tentar, né, gente? Ô, Elaine, você estava falando e eu lembrei, você sabe que esse seu amigo, ele devia estar assim, com esse espírito aqui, ó, como é que chama? O Fábio Aleto, tocando na testa dele. Porque Jesus já tinha falado isso lá atrás para os fariseus, quando ele é criticado, né? Ele fala com os fariseus, o mal não está naquilo que entra pela boca, está no que sai da boca. Então, o processo desses 40 dias aí, como é que chama a palavra? Quarentena? Guardar a quaresma, né? Guardar a quaresma, são 40 dias, né? 40 dias. Justamente, não é você se privar de comer. Esse é um bem que você faz ao seu corpo. O bem que você faz à sua alma é deixar de falar mal dos outros, né? E aí eu lembro, você estava falando, minha cabeça pipocou aqui.
Minha mãe, antigamente, ela tinha um ditado, ela dizia assim: o homem, ele é dono do que cala e escravo do que fala. Isso ela falou para mim na minha adolescência muitas vezes, né? E eu gravei isso, porque é verdade, né? Sabe? Nós somos, lembrando do que Jesus nos ensinou sobre isso, que seu amigo tocado pelo Cristo te lembrou, é exatamente isso. Nós somos donos do que a gente não fala, mas nós somos escravos perpétuos daquilo que a gente fala. É uma coisa assim para a gente levar para a vida, tá? Isso aí é para a gente levar, é, calçar as sandálias da humildade, se a gente conseguir, porque tem isso, tá? Calçar as sandálias da humildade é uma coisa muito difícil. A gente precisa lembrar que nós somos muito orgulhosos, vaidosos, rebeldes. Não é fácil. A sandália da humildade não é qualquer um que calça. Jesus calçou ela e poucos depois dele conseguiram, né? Só que depois dele conseguiram às custas de muito sofrimento, de muita renúncia. Então fica aí para a gente, né? E uma coisa, Kátia, também que você estava falando sobre o grão de mostarda, eu tenho uma imagem, assim, como eu não conheço o grão de mostarda, mas eu levo, assim, equiparo na mesma coisa, Bem pequenininha. é, é, por exemplo, eu fico impressionada com um pé de milho. Milharal, então, nem se fala, mas com um pé de milho. Porque você coloca 3 grãos de milho numa cova, gente, 3 grãos de milho. Um deles, ou 2 deles, vai germinar, né? Vai virar aquele pé frondoso. Um pé de milho dá em torno 8, se for, né? Uma terra boa, estiver em boas condições, 8, 10 espigas de milho. Quantos grãos de milho não tem numa espiga, né? Uma espiga frondosa. Então é isso que Jesus fala para a gente, né? Desse pouquinho se pode extrair tanta coisa maravilhosa. Então, obrigada, Kátia, por extrair do estudo tudo isso para a gente, tá? Eu que agradeço. E só complementando, né, para você ver como é a abundância da vida, né, Renata? A gente, num único fruto, você abre, você tem tanta semente, Deus é abundante demais. Então, eu só notei alguma coisa aqui, né? Para a gente tentar essa semana, em ações simples, orar, meditar, refletir, funciona como absorção de luz, né? Para todo mundo. E mesmo sem uma mediunidade explícita, a gente sabe que a gente absorve essas luzes, que a espiritualidade está ali, sempre com a mão na fronte da gente, nos inspirando, né? Reservar momentos de silêncio e concentração para fortalecer o espírito. Porque a semana que vem a gente chega um pouco melhor que essa, como sempre. Obrigada, eu que Obrigada, agradeço. obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada a todos. Quem quer fazer oração para nós, gente? Deixar alguém diferente hoje. José, faz para a gente. Tem que abrir o microfone. Não sei, não estou escutando. Você consegue abrir o microfone? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Noite. Tá bom, então vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos, nos ligarmos aos nossos mentores, aos nossos pensamentos positivos, pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos ilumine, possamos fazer dessas palavras de hoje o nosso dia a dia, que a gente possa realmente colocar em prática tudo isso, para que a gente possa caminhar um pouco mais leve, né? E ter um pouco mais de sobriedade nas nossas atitudes,
E agradecer, né? Agradecer a todos aí que colaboraram com o estudo, aos nossos mentores, né? Que auxiliam nós, né? E agradecer aí mais uma vez aí pelo estudo e sejamos luzes, né? Sei que é muito difícil, a gente está ainda numa caminhada longa, né? Somos espíritos imperfeitos, mas a gente vai conseguir, né? Como no estudo de hoje já foi falado aí do grão de mostarda, é a gente conseguir ter um pouquinho a cada dia de fé e colocar em prática, né? Agradeço aí ao pessoal e boa noite a todos. Amém. Obrigada. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite, fique com Deus. Boa Até a semana noite. que vem. Obrigada. Boa noite. Boa noite.